Nada por acaso, que coragem de Rogério colocar o goleiro novo, deu tudo certo. Coragem sim, né? Inclusive, eu até falei sobre isso no pós-jogo. Coragem de Rogério de bancar o Léo e méritos de Léo por ter feito a partida muito segura, né? E ter abanado esse carvão molhado, né? Porque, de fato, alguém até comentou, não lembro quem foi, acho que foi o TM Esquadra, que ele fez um comentário muito bom, né? Que ele botou assim, se eu não tô enganado, acho que foi ele botou assim, Léo Vieira agarrou essa bomba, como foi que ele falou, meu Deus? Ele agarrou essa bomba ele agarrou essa bomba que estava embrulhada de oportunidade, alguma coisa assim, né? Foi uma bomba, de fato, né? Você substituir o Ronaldo, que estava numa sequência maravilhosa, você vir de um clube que que é inferior, né? Que tem uma camisa mais leve, não é uma camisa pesada como a camisa da Chapecoense, e você assumir esse protagonismo já na primeira partida, faz uma diferença, né? Mas aí tem um fator também, viu, galera? Lei do ex. Léo Vieira passou algum tempo da carreira dele no Atlético Paranaense, viu? Então, verdade. tem uma lei do ex aí inserida, né? Uma lei do ex reversa. E Léo Vieira fez uma atuação muito boa, inclusive defendendo a profundidade. Porque no primeiro tempo o Atlético atacou a profundidade em alguns momentos e ele estava muito atento para poder fazer essa saída do gol e defender essa profundidade, como o Luiz Telles bem colocou no início do nosso café aí. Tem outra situação também, né? Que em relação à atuação dele, à segurança, né? Ele conseguiu, assim, ele entendeu rapidamente algumas situações do sistema, né? E assim, para mim o Atlético falhou muito nesse sentido. Então, quando o Atlético pressionava a saída de bola do Bahia, eu tentava fazer uma pressão melhor, terminava deixando 3 contra 3 no ataque, né? O Bahia posicionava seus pontas um pouco abertos, né? Quase um pouco abertos, mas mais próximos do centro, não colado à linha. E ficava Everaldo no 1 contra 1, e Everaldo ontem fez uma senhora partida nessa sustentação. Sim. Só perdeu bola sofrendo falta praticamente, conseguiu escorar várias delas ou sustentar a bola, né? Foi assim, ele fez uma ótima partida e ele entendeu rapidamente isso, e quando estava de fato o time muito pressionado, ele lançava bem, né? Ele lançava uma bola que ela não era nem parada o suficiente para o zagueiro se antecipar, e nem forte o suficiente para ser de difícil domínio. É uma bola ali mais ou menos fatiada, mas mais ou menos na medida como um jogador que consegue fazer sustentação bem gosta. E Everaldo não é esse jogador, tá? Me surpreendeu isso. Né? Everaldo não é um cara que faz bem essa sustentação de pivô, né? Segurando. E ele ontem foi muito bem nessa partida, né? Jogou, fez isso muito bem. E ele entendeu rapidamente. No primeiro tempo, ele teve dificuldade em entender, talvez, a velocidade do jogo. Ele estava dando muita prioridade para o Bahia ganhar o espaço, saindo em tiro de meta com o time ainda se estruturando, né, na maneira de jogar. E isso, em alguns momentos, embolou e fez a gente perder posses de bola. Né? Ainda que essas perdas de posse de bola não fossem perdas no nosso campo de defesa, ou de uma maneira que a gente estivesse ali mal posicionado para defender. Mas isso foi ajustado no segundo tempo, acho que também ele entendeu isso no segundo tempo, deve ter sido instruído nesse sentido. E no fim das contas fez uma boa partida mesmo. Assim. Eu tenho uma ressalva, vendo agora de manhã os melhores momentos, o lance da bola de falta que Mendonça mandou no travessão, a barreira estava muito mal arrumada, inclusive com um jogador baixo no lado onde tinha um canhoto para bater também. Tinham 2 ali para bater, no final bateu o Mendonça. Mas quando tem esse tipo de situação, você tem que abrir mão, né? Colocar um jogador mais alto, e a barreira está mal colocada. A bola poderia ter passado, não por cima da barreira, pelo lado da barreira, e passaria, e teria a chance de ser gol. Então, fica essa ressalvazinha ali para ser chato, mas ele fez uma boa partida, sobretudo nisso que a gente já colocou, dali, como o Leiro bem disse, né? Defender a profundidade, ele se adianta bem, lê bem as jogadas, né? Foi bem seguro nesse sentido. O Matheus botou Mendonça bateu por fora da barreira, mas nem foi tão por fora assim, é exatamente isso que o Lô tá falando. Tem uma câmera de trás, nos replays que passa, que a bola passa bem rente no último homem da barreira, assim, pô. Né? Se a barreira tivesse 2 passos para a direita, a bola teria batido no nome da barreira e não teria passado, entendeu? Foi bem batida a falta, tem que dar o mérito do cobrador também, claro.
mas Sim. a barreira podia estar 2 passos para a direita e não daquele jeito. Mas aí é aquela história também, Lula. É complicado, porque se ele bota a barreira 2 passos para a direita e a bola vai no outro canto, no canto dele, e ele não consegue fazer a defesa, a gente podia estar aqui criticando a montagem da barreira pro lado esquerdo, né? Enfim, eu entendo que poderia estar mais para a direita, mas é uma situação complicada ali, né? Bem complicada. Bom dia, Lery Teres. Achei que Léo Vieira teve uma performance segura para a estreia. A escalação de João Paulo é sinal de que vai partir no meio do ano. Cara, eu não garantiria isso, não, velho. Assim, me surpreendeu a utilização de Léo Vieira logo de cara, mas eu não acho que João Paulo vai sair do Bahia, não. Eu acho que o Bahia, assim, até pelas palavras, né, de Cadu Santoro, ele falou que a ideia do Bahia era contar com o João Paulo, né? Ainda que o contrato acabe em junho, eu acho que o Bahia vai tentar costurar um acordo para tentar manter o João Paulo aqui pelo menos até o final do ano. Pelo menos até o final do ano. Então, hoje, acho que existe uma chance muito maior de João Paulo ficar do que de João Paulo não ficar. Mas aí depende de algumas questões. Depende, por exemplo, de o que vai acontecer com o Marcos Felipe, depende do próprio João Paulo, como é que ele vai se comportar, depende do Ronaldo, como é que o Ronaldo vai voltar, enfim. Então tem uma série de fatores aí que vão se somar para tomar uma decisão em relação a João Paulo. Mas hoje eu acho que a chance é maior de ficar do que de não ficar, na minha humilde opinião, em relação a João Paulo. Então eu não acho que Léo Vieira ter sido utilizado e ter tido uma boa estreia não significa diretamente que João Paulo vai embora, não, dos Teres. Mas bota um molho aí na coisa, né? Eu acho que nem tanto ele ter feito uma boa partida, mas, sobretudo, o não aproveitamento de João Paulo. Né? Entender que ele ali não está em forma suficiente, em ritmo suficiente para pegar uma partida de Série A. Acho que esse é um ponto que deixa muito para baixo um goleiro que está sem contrato. E só assim, cuidadosamente, olhando a declaração de Cadu Santoro, o que ele fala, assim, que a gente contava com esses 2 goleiros para manter o desenvolvimento do Vitor, né? Não necessariamente ele contava com o João Paulo até o final do ano. Ele fala que até para manter ao longo da temporada o desenvolvimento dele. Então, talvez assim, ele já tivesse a ideia de ter um outro goleiro a partir do meio do ano. A gente não sabe. A declaração foi... Acho que ele usou as palavras bem precisas para depois não cair em contradição. E eu estou muito com você aí. Vai depender muito do que for a situação de Marcos Felipe. Acho que a situação de Marcos Felipe é que vai definir a situação de goleiros no Bahia. Eu acho que é isso que vai acontecer. E hoje, eu acho muito difícil, por exemplo, o Bahia não manter Léo Vieira dentro do elenco para a temporada que vem. Né? É sempre necessário você ter um goleiro experiente dentre os seus 3 goleiros ali, né? E o desenvolvimento vir com um 4º goleiro, talvez. Né? Então, vamos ver como é que o Bahia aposta. Né? Eu não desgosto de Vitor, mas não acho que Vitor seria esse goleiro para ser preparado nesse momento, né? Para ser esse desenvolvimento maior, né, como goleiro. Não acho. Né? Então, vamos aguardar. Né? Vamos aguardar. A contratação, como tampão, foi a contratação certa e fez, de fato, bem ontem uma boa partida. E a gente não sei. Estou com o Leiro, a mais probabilidade de João Paulo ficar, mas essa situação botou um molho bom. E só para manter a coerência em relação ao que eu comentei, a minha opinião de ontem, eu permaneço com ela, tá? A não escalação de João Paulo ontem, para mim, foi uma constatação de que ele não tem que tomar no Bahia. Para mim. Eu trouxe isso ontem aqui antes do jogo e falei, se João Paulo não jogar, João Paulo, para mim, está atestando para a comissão técnica, para a torcida, para a diretoria, que ele não tem condições de agarrar no Bahia. Ponto. O cara estava aqui, estava treinando, né? Participou do jogo contra o Remo. Não estava machucado, jogou não tava machucado na temporada. Pois jogou o Campeonato Baiano, jogou 8 partidas da temporada, não estava machucado. E o cara ser preterido por um goleiro que acabou de chegar e fez 3 treinos, então significa que mesmo o goleiro que acabou de chegar conseguiu apresentar um nível muito acima do dele. Se conseguiu apresentar um nível muito acima do dele a ponto de ter a confiança da comissão técnica, ele tem que ir embora. Né? Ele tem que ir embora. Então, assim, eu acho que ele fica. Mas eu acho, são coisas diferentes. Né? Uma coisa é eu achar o que vai acontecer. Outra coisa é a minha opinião. Eu acho que ele fica. Mas a minha opinião é que ele não deveria ficar a partir do momento em que, no momento em que ele tem que ser titular, ele não tem condições para isso.
né? Não sei se ele está desmotivado, não sei se isso foi detectado junto à comissão técnica, né? Até porque depois que houve, né, a lesão de Ronaldo, a tendência é que ele fosse titular, e aí o Bahia contrata um outro goleiro, não sei se isso desmotivou o atleta, né? Não sei exatamente o que aconteceu internamente, mas mantenho a minha opinião de ontem. A não escalação de João Paulo, para mim, é um atestado de que ele não tem condição de vestir a camisa do Bahia. Essa é a visão que fica para mim, que estou de fora, tá? Maurício Bade, meu comentário na terça, será que o Léo Vieira seria titular? E como torcedor mudaria, mas nossa preocupação, Léo, seria uma ação que mexeria com o grupo, essa atitude de Ceni. Teve muita coragem, perfeito. Um abraço para você, Maurício Bade, tamo junto.